Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre, que estão acompanhando aí o boletim Censura Livre. Sou Almir Cesar Filho, trazendo um pedacinho da Economia Fácil versão reduzida, comentando o destaque do noticiário econômico do dia. Queria pedir aos nossos amigos e amigas que estiverem nos acompanhando por vídeo, tanto a live do Facebook quanto depois do canal do YouTube, que dê aquele like para fortalecer aqui o projeto. Vocês também podem mandar uma pergunta ao vivo, um comentário nas nossas redes sociais, que a gente vai responder aqui na nossa web emissora, tá? E, é claro, peço aí para compartilhar, né, para fortalecer o projeto. Antônio, com você aí no estúdio. Quarentena contribui para aumento em preço de alimento da cesta básica. Por favor, Almir. Meus amigos e minhas amigas ouvintes, prazer falar com vocês. Vamos sair um pouco das notícias associadas ao impacto do coronavírus na economia de maneira geral e também de medidas, né, as medidas alternativas que deveriam estar sendo utilizadas para mitigar o problema na questão da geração de emprego e renda, como também da reativação da economia depois. Vamos falar um pouco mais das notícias cotidiano, né? O impacto que o coronavírus está fazendo diretamente na nossa, não do coronavírus, mas da pandemia, das consequências econômicas, né? Inclusive da questão da quarentena. As famílias passaram a fazer refeições em casa, não só pelo isolamento social, mas muitas por conta, mesmo aquelas que estão trabalhando na rua, por conta do fechamento de bares e restaurantes, passaram a fazer refeições em casa. E por isso, passaram a comprar mais no mercado, ajudando a elevar os preços. Essa é uma das possíveis explicações para a notícia que a gente vai dar, né? Que é o consumidor tem sentido no bolso o aumento de itens básicos da cesta de alimentos desde o início do avanço da pandemia da Covid-19 no Brasil. O cálculo foi feito pelo Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, também conhecida pela sigla FGV, que apontou aumento médio dos preços dos principais itens da cesta básica, um aumento de 1,8%. A variação foi de 0,006% entre 8 de fevereiro e 7 de março, para 1,86% entre 23 de março a 22 de abril, que é quando fechou, né, a apuração. E isso compara os períodos pré e pós-pandemia, né? Nós estávamos passando praticamente por uma inflação baixíssima, né, nos alimentos, para uma inflação de quase 2 pontos, né, percentuais. Para os economistas do IBRE, que coordenam o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, que é exatamente o indicativo, o índice que a gente vai utilizar aqui na notícia, né, que é o índice do IBRE, as famílias estão em casa procurando por produtos no supermercado e houve um aumento, né, um aumento da demanda, um aumento inesperado da demanda. Então, esse choque da demanda provocou, né, o aumento nos preços ao consumidor, porque boa parte da produção agrícola era escoada diretamente para bares e restaurantes, né? E agora o consumidor não está consumindo nesses estabelecimentos, né? E, inclusive, esses estabelecimentos têm um poder de negociação, em alguma medida, com o produtor, e os consumidores passaram a consumir nos supermercados. E aí, como você sabe, diante de um choque de demanda,
né, o ofertante, que é o supermercado, pôde aumentar seu preço, certo? Ele até não, ele poderia não aumentar o preço, mas ele aumentou, né? Se aproveitou desse aumento de demanda. Então as famílias passaram a fazer todas as refeições em casa, café, almoço, jantar, pedir comida em restaurante, que, né, alguns restaurantes estão fazendo compras em delivery, só que esses compras em delivery têm preço dos alimentos mais caros que os bares e restaurantes, que as pessoas até fazem refeições antes. Então, a melhor opção passou a ser as pessoas comprarem no mercado. E esses mercados e supermercados passaram a vender produtos mais caros. Então, a gente está explicando um fenômeno econômico e também explicando esse aumento do índice. Outros fatores também ajudaram a elevar os preços, segundo o responsável pelo levantamento lá da FGV, o André Braz, né, o coordenador do IPC. Ele alega que houve também uma safra de feijão menos expressiva, então menos oferta de um produto. Se a demanda continua, o preço se aumenta. Tá? Então, os preços avançaram. Já os ovos, que já haviam subido 7,21%, continuaram subindo. E aí subiram 6,57%, pois há um aumento de consumo neste item no período da quaresma. Então, a gente tem tradicionalmente esse aumento do consumo de ovos, e aí aumentou a demanda muito mais, e aí inflação nesse produto. Outro aspecto importante que explica que houve no período uma desvalorização cambial, né? Nós começamos aí o ano com o dólar a R$4, chegou-se a 5 e já está quase batendo na casa dos R$6, né? Então, a desvalorização cambial também colaborou, pois atua sobre o preço das commodities, e boa parte das commodities são alimentos. E esses alimentos ou são importados, né? Por exemplo, o trigo fica mais caro, por exemplo, e aí aumenta o preço dos derivados, como o pão francês. Mas também vários produtos que nem são importados, mas são exportáveis. E aí os produtores cotam seu preço em dólar. Tá? E, então, se o dólar aumenta o preço do seu produto. E aí vocês sabem, né? Tem um impacto do alimento sobre os seus derivados. E aí nós temos a inflação dos alimentos que nós estamos vivenciando nesse momento. O importante é a gente ficar ligado para poder se defender, né? Poder se defender pesquisando preços, pressionando, né, os atacadistas e varejistas, né, com relação ao preço, está muito caro, né, substituindo um produto e outro, mas muito importante, exigir do governo uma política sobre os preços dos produtos agrícolas. É isso mesmo. Um dos fatores mais importantes de combater uma inflação, que não é uma inflação generalizada, só sobre um segmento de produtos na nossa economia, é uma atuação da política, no caso, tanto a política econômica, mais geral, focalizado aí nos produtos, nos alimentos, como na própria política agrícola, porque é muito contraditório que a gente receba muitos informes e tem produtores, principalmente agricultores familiares, com dificuldade de escoar sua produção, tá? Inclusive alimento estragando lá no campo, porque não consegue escoar, porque o caminhão não está indo buscar, comerciante está com dificuldade de comprar, e nós, consumidores finais da cidade, temos dificuldade
ou estamos pagando mais caro. Essa semana, por exemplo, eu queria aproveitar, Antônio, e denunciar, antes da gente concluir, que os agricultores de caqui do município do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da capital fluminense, estão com quase 2 toneladas de caqui no pé, estragando, porque as vias tradicionais de comercialização que eles tinham estão fechadas. Por exemplo, o prefeito Marcelo Crivella mandou suspender todas as feiras livres, feiras agroecológicas, feiras da agricultura familiar, as feiras orgânicas, que na cidade do Rio de Janeiro são muito organizadas, tem um circuito, né, que é inclusive fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, porque o produto orgânico é certificado, então ele passa por um processo de fiscalização. Essas feiras foram fechadas, alegando problema de contaminação para a Covid-19, risco e não sei o quê. Mas os supermercados, que aglomeram pessoas, você tem fila para pagar, etc., eles estão abertos. E aí o resultado é famílias que vivem da agricultura, geralmente famílias pobres, com risco de ter sua produção toda de meses a fio estragada, e eles passando ainda mais necessidade financeira, porque não tem escoamento. Outra coisa que o governo compra da agricultura familiar para merenda escolar e não está comprando, né, prejudicando as duas pontas. As famílias que estão sem alimentos, as famílias dos estudantes, que antes os estudantes almoçavam, né, faziam os lanches, café da manhã, café da tarde, janta na escola, não estão recebendo refeições, nem recebendo o alimento. O governo federal já autorizou eles a receber, o Congresso Nacional autorizou, no caso, também, as prefeituras e as secretarias de educação entregar alimento não pronto, né, não manipulado para as famílias dos estudantes, mas não está acontecendo aqui no estado do Rio, e particularmente na cidade do Rio, que eu estou citando, e também, né, programas de doação simultânea para fazer cesta para as famílias mais pobres, que era uma forma de comprar do produtor e entregar às famílias. Então você atendia a família produtora, que geralmente também é pobre, e a família dos estudantes, que também é pobre. Então, com isso você está penalizando as duas pontas, né? E a consequência além de uma inflação dos alimentos, Antônio, tá, que afeta todo mundo, mas como também a pobreza, uma ampliação da pobreza para os mais pobres, tanto os produtores quanto famílias pobres consumidoras. Antônio, é com você aí no estúdio. Almir, muito obrigado pela sua participação. Tudo de bom. Obrigado, Antônio. Obrigado aí pelo espaço. Convido aí os ouvintes a seguir com a programação da Web Rádio Censura Livre, continuando acompanhando o teu programa até às 10, 10h30. Nosso no programa. Obrigado, Antônio. No nosso programa, Boletim Censura Livre, como toda a programação da Web Rádio Censura Livre, no www.clwebradio.com e, é claro, nos aplicativos de rádio online, como o Radiosnet, que é o nosso parceiro, como também vocês podem baixar o aplicativo exclusivo da Web Rádio Censura Livre lá no Play Store para aparelhos com sistema operacional Android. Tá bom? Um forte abraço e amanhã, nesse mesmo horário, 8h30, teremos mais uma participação com o Economia Fácil versão reduzida. E, é claro, quinta-feira, às 20 horas, o Economia Fácil versão estendida, com o nosso programa semanal. Tchau, tchau, Antônio. Obrigado. Tchau, tchau, ouvinte. Um grande abraço. Abraço. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.